Olá, nós estamos mais uma vez aqui no programa New Entrevista e hoje a gente tem o prazer imenso de ter aqui o Rafael Montechiari. O Rafael é uma pessoa muito querida, né? O Rafael há anos, desde que eu vim morar aqui na Serra, sou uma admiradora do trabalho dele, porque é um trabalho fantástico, né? Rafael é muito talentoso. Olha só coisas esse menino faz. Esse menino é muito produtor artístico, compositor, professor de música, arranjador, escritor, fotógrafo, criador de vídeos. Eu tive que tomar fôlego. Enfim, ele é muito versátil, né? E ele veio conversar conosco hoje, né, sobre a sua vida, seu trabalho, sua arte. É isso. Bem, Olá, Rafael, Nil, tudo boa bom? tarde, Fala aí, boa tudo tarde. ótimo, tudo bem, prazer enorme estar aqui conversando com você, falando sobre as minhas coisas, fico feliz. Isso aí eu faço um monte de coisa, mas tudo de curtição, né? Tudo na diversão, né? Tem nada. É, mas quando a gente gosta, é uma diversão, né? É verdade. E tudo É, assim se comunica, né? Você consegue fazer uma bela cura com isso tudo aí, né? Tudo tem a é ver, verdade. né? É. É isso, Rafael. Até porque a arte, né? Ela é essa expressão, né, da gente. A gente não consegue controlar que a gente vai expressar, né? Aí a gente expressa de música, vídeo, fotografia e vai aprendendo. Isso aí. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, Rafael, sobre você, tá bom? Onde você Uhum, nasceu, onde você mora, fala sobre sua família, seus projetos, seu trabalho, uhum, suas viagens, né? Eu sei que você andou morando fora daqui também. uhum. Fala um pouquinho pra gente. Então, eu sou de Cordeiro, sou nascido e criado em Cordeiro, interior do estado do Rio, né? E, e, e aí, fui estudar em campus, fiz Cefet, eletrotécnica, naquela fase que você está se descobrindo, né? O que você vai querer ser quando crescer, né? Mas desde cedo, desde os 8 anos, eu já tinha me apaixonado pela música, indo na igreja com minha família e vendo os pianistas tocarem os hinos, eu ficava encantado e ficava lá tocando no banquinho, imitando a pianista que viria a ser depois minha professora, querida Aham, Jane Nassif. sim. E, e aí eu comecei a estudar. Primeiro eu estudei muito tempo com Marcelo Juliano, aprendi as primeiras notinhas com ele e participei dos recitais que ele fazia na cidade, que era um frisson, né? Era um eventaço que ele fazia no final do ano, e aquilo enchia, todo mundo ia lá, tocava. E ali foram começando minha vivência com a música, minha descoberta com essa que viria a ser, né, a minha maior paixão, né? Que a gente não tem ideia quando a gente é criança, mas você vai ali indo atrás daquilo que você gosta. Eu gostava muito de futebol, Aham. gostava muito de música, até então eu pensava em ser jogador de futebol. Né? E depois, com o tempo, eu tocava na igreja, comecei a tocar, daqui a pouco eu já estava tocando lá, né? E, e quando eu termino meu segundo grau, eu começo a entrar naquele dilema, né? Eu tinha feito eletrotécnica, trabalhava numa das fábricas ali, a Votorantim, como eletricista, fazia estágio, na verdade. Fiz 2 anos de estágio ali como eletricista, instrumentista. E naquele conflito, pô, vou fazendo cursinho em Friburgo para poder fazer vestibular, porque eu queria ter uma faculdade, um nível superior. Uhum. E a princípio engenharia elétrica, né, que era o que eu já tinha feito curso técnico e tudo mais. Mas eu comecei a juntar com os amigos e montamos uma banda, que foi uma banda que pra galera de Cordeiro que conheceu, ficou 1 ano exatamente de duração, chamava Movimento Suspeito. E a gente tocava rock and roll, pop, e tocamos muito naquele ano. E ali eu falei, cara, pô, quando eu me via no palco tocando, já daí, tocando na igreja, mas quando eu comecei a ir pro palco, tocar, fazer show, eu comecei a perceber, eu falei, cara, esse é o lugar que eu não quero sair mais. Que idade Quero, você tinha? eu tinha 18.
18 para 19 anos. Aham. E eu falei assim, cara, eu quero fazer isso. Começamos a compor também, nós fizemos o nosso primeiro disco. Você vê, aquilo era 99. 99. E a gente compôs, ainda não tinha muita facilidade de estúdio, mas já começava a surgir essa novidade aí de home studio, de estúdios caseiros. Em Mojadinho tinha um estúdio, que era o estúdio do Tiquinho. A gente fez um álbum lá chamado Sinestesia. O nome da nossa banda era Elemental. Era uma banda paralela a essa que a gente fazia show, porque ali a gente já começava a experimentar, a querer uma criação inédita. Além de tocava os shows com as músicas, né, famosas do momento, mas a gente já queria compor. E era um estilo também muito, muito paralelo, que era um estilo de heavy metal progressivo e instrumental ainda, para ficar mais nichado ainda. Mas a gente se amarrava e ali já começamos a começava já a experimentar esse lance dessa dicotomia entre fazer o que você quer e fazer o que querem que você faça. E isso já trabalhando, tocando, e também na própria música também essa dicotomia vai acontecer também, porque você vai falar assim, pô, vou ficar fazendo show, isso vai acontecer durante até hoje, né? Tem esse dilema para todo músico. E dali eu fui me ganhando confiança e falando, cara, pô, isso que eu quero, isso que eu quero. E tudo que vinha contra, não, você não pode fazer, porque tal, você já vai ser empregado, vai ser contratado. Eu falei, cara, não, mas eu não quero. Eu quero fazer uma parada que eu gosto. E aí eu tinha dificuldade também, porque eu já tinha acabado de vir de campus onde eu estudava, né? E meu irmão tinha ido. Então, minha mãe não dava para manter eu estudando também de novo. Minha irmã já estava estudando. E aí eu falei, não, eu vou fazer música e eu vou pro Rio. E eu consegui um emprego lá de trabalhar de empacotador no mercado. Aí minha prima tinha ajeitado para mim, eu fui ficar na casa, fui pro Rio. Tinha passado, fiz o vestibular, passei para música na Unirio. Aí eu fui para lá estudar. E nisso, primeiro mês lá, tentando, aí vi que batia o horário do trabalho com o horário da faculdade, não tinha muita noção ainda de como funcionavam as coisas, mas aí fui, já tinha internet, pesquisava, eu lembro que eu tinha um currículo todo de elétrica, né, curso que eu fiz e tal, eu tive que apagar aquilo tudo e fazer um curso, um release de música. A Uni era integral, Rafael? A Unirio, ela tinha aulas de manhã e muitas aulas à tarde. À tarde era a maior parte das aulas, algumas à noite, mas não era... No início, principalmente, é assim, né? Aulas de manhã e à tarde, aí fica ruim de trabalhar, né? Fica ruim. Ainda mais trabalhar no horário comercial, né? E aí e logo em seguida, assim, um mês depois, eu pesquisando na internet, achei que precisava de professor de música numa escola de música lá no Lago do Machado. Eu fiz meu currículo, levei, comecei com a dona da escola, logo eu estava dando aula lá e com um mês depois eu já tinha avisado a mamãe, pode parar de mandar dinheiro que eu já consigo pagar o aluguel aqui, consigo comprar minhas coisinhas. E aí fui trampando, fui trabalhando lá, e faculdade, e aí a aula dá para você organizar seu horário de acordo com a agenda da faculdade, daí eu consegui, eu ficava direto, era Urca, Flamengo. Aí ia pro Grajaú à noite, onde eu morava, e voltava e ficava naquele ciclo. E já comecei a tocar, porque aí você estando no ambiente musical, né, um cara fala, você toca, pô, tem um cara precisando de um pianista ali pra tocar. E o primeiro show que eu fiz no Rio foi no Mistura Fina, lá na Lagoa. Que luxo! Que é uma casa, pra você ter uma ideia, pô, lindo, né, piano, de cauda e tudo mais, e eu não tinha nem pedal, eu não tinha dinheiro pra comprar um pedal legal. E meu pedal tinha quebrado, um pedal de teclado, né? Eu fiz um pedal com uma campainha, que como eu sabia de elétrica, comprei uma campainha na véspera, peguei um fio. A gente aproveita tudo. O tempo todo interligando. Aí comecei a tocar direto. Aí começa, um chama para outro, aí você começa a se envolver na faculdade, conhecendo outros músicos, na escola de música, conhecendo outros músicos. E dali eu fui avançando, aí depois eu conheci que viria a ser, fui trabalhar numa outra escola, que é em Botafogo,
que se chamava Rio Música, e eu fiquei dando aula lá por muito tempo, e depois eu pintou a oportunidade de eu ir para a Itália tocar num festival latino-americano que tem todo ano lá, em Milão, e eu fui substituir um tecladista que estava voltando, que até morava comigo antes dele ir também. Ele foi, depois ele voltou, a gente trocou a vaga na República nossa, que aí a gente já estava morando ali no Flamengo. Aí eu fui para Milão, fiquei lá 7 meses, fiquei tocando, fiquei estudando muito também, porque era um tempo que eu ficava muito um tempo, assim, eu tocava fim de semana, dia de semana eu ficava mais relax. E aí quando eu voltei para terminar a faculdade, que eu tinha trancado, estava terminando, eu falei, vou voltar, vou concluir a faculdade, enfim. E aí logo depois, um ano depois, eu também, cheio de ideia, né, cabeça fervilhando de formação, aí eu entrei como sócio da escola que eu dava aula. Entrei, me ofereci, falei que eu tinha um monte de projeto, apresentei, daqui a pouco comecei a fazer as coisas, entrei como sócio, daqui a pouco fiquei como sócio, e aí convidei outros 2 amigos para entrar de sócio no lugar do outro sócio também, que ele ia voltar para a cidade dele. Enfim, aí passei a ser dono da Rio Music, que eu fiquei por 17 anos lá. 17 anos, 7, 14, não, que isso, até esqueci já. 10, 13, 14 anos. Perde a noção do tempo. 14 anos ali, e aí concluí a faculdade, aí fiquei trabalhando e tocando e compondo. Ali em 2009 eu já tinha lançado então em 2001 a gente lançou aquele disco do Elemental. Vou continuar falando? Tem coisa? Pode continuar falando. Então tá. Depois em 2009 eu lancei o meu segundo disco, aliás, é o meu segundo disco, mas o primeiro de um outro projeto que se chamava Montechiari Project, que é um projeto só meu. Eu arranjei, compus, produzi. Ali foi uma das primeiras produções que eu fiz sozinho. E era diferente do outro, que não era metal progressivo, era rock progressivo. Já é um pouco mais light, mais na onda do Yes, do Ken ou do Pink Floyd. E foi interessante que esse disco saiu em vários... assim que eu finalizei ele, eu mandei para um selo de Niterói, e eles toparam fazer a distribuição do disco em parceria com um selo francês que chama Musea, que é um selo bem conhecido no meio do rock progressivo. Aí deu uma gerada aí esses dias. Rafael, eu tive uma ideia aqui. Eu acho que seria legal se a gente compartilhasse, né, algumas coisas do teu site. Você poderia ir mostrando essas coisas que você está falando. Mas, assim, quando você compartilha aí, deixa eu falar uma coisa que a gente estava conversando até antes, né? O Rafael perguntou qual era a natureza, né, do objetivo desse meu programa, né? Então, eu falei, te convidei porque você tem tudo a ver com o objetivo do meu programa, né? Porque, assim, vocês sabem, né, que eu trabalho com carreira, com vocação, e a importância que eu dou a uma profissão alinhada com a nossa essência, com a nossa vocação, alguma coisa que faça sentido na nossa vida, alguma coisa que seja uma missão para a gente. E tal como Rafael, vocês sabem também que eu conhecem um pouco da minha história, um pouco transgressora nessa questão da escolha profissional, não é? Ele também escolheu uma área artística, né? Os pais ficam temerosos com essa escolha. Eu também escolhi fazer belas artes quando a família queria que eu fizesse engenharia, medicina, economia, mas a gente não nasceu para isso, né? Isso não toca a nossa alma. E uma coisa que eu sempre defendo e trabalho com vocês é que a escolha seja alinhada com a nossa alma, com o que a gente ama. Porque tudo que a gente fizer com o coração, com verdade, vai dar certo, não tem como dar errado. A gente coloca amor, dedicação, tesão mesmo, e a coisa acontece, não é? Você vai ter uma faculdade de medicina porque vai dar dinheiro, ou engenharia, ou alguma coisa relativa a TI, ótimo, dá sim, mas se você não tiver vocação, você vai ser ruim naquilo que você vai fazer. Então não adianta, e vai ser infeliz. E vai ser infeliz, né?
né? Verdade. Então, o Rafael está no lugar certo aqui falando para vocês. Ele foi um menino assim, foi vitorioso, né? Tem uma carreira muito legal. Foi, não é, né? Tá É. novinho ainda com muita coisa para fazer. E agora ele vai compartilhar o site dele, vai mostrar as coisas belíssimas que ele faz. Ah, então tá. Então eu já deixei aqui. É, então esses aqui são alguns projetos que eu lancei nesse tempo, né? Começando isso aqui no meu site rafaelmontechiari.com. Esse site lancei agora esse ano. Foi também uma necessidade de juntar a quantidade de coisa que eu fazia e esse perfil de querer inventar coisa nova, de querer descobrir coisa nova. Essa curiosidade às vezes tira um pouco o foco, mas ele traça um caminho e eu saio seguindo, de vez em quando eu volto. Uhum. Geralmente eu vou andando. Esse aqui foi o primeiro disco, do Elemental, né, que a gente lançou em 2000, que são sete faixas de música instrumental de rock progressivo. Eu fiz, esse é um álbum junto com Estevão Andrade, de Cordeiro também, Matheus Andrade e Felipe Andrade, 3 irmãos, né, que são meus primos. E a gente compôs isso aí. Eu acho que foi também uma parada muito nova assim pra galera que era de interior, né? Porque não tinha muito estúdio. Esse era um estúdio novo que estava rolando de outra pessoa também, que é muito pra frente, que é o Tiquinho, que montou o estúdio já lá atrás, e a gente conseguiu fazer esse disco aqui em 2000. Aí depois esse aqui em 2009, que demorou muito para produzir. Na verdade, quando eu fui para Itália ele já estava pronto em 2006, mas eu só lancei em 2009. Também são 12 músicas. Esse já é mais uma onda de rock progressivo, e tem canções também, não é só música instrumental. Tem 2 músicas instrumentais, aliás, tem 3 instrumentais, uma de piano solo, que também não deixa de ser instrumental, né? Tem uma outra mais filosófica aqui, que é a 9. Ah, não. Enfim, são 12 faixas. Quem quiser ouvir também, aqui tem os links. Quem quiser ouvir no Deezer, no Apple Music e no Spotify, tem os links. Então, esse é o disco. Aliás, ainda teve um outro antes desse, que foi esse aqui. Esse aqui, logo depois, em 2014, 2013... eu comecei a trabalhar num projeto com uns amigos meus, participar de uns festivais também, fazendo arranjos e compondo junto com um amigo meu chamado Pedro Santos, e as músicas são mais numa onda de funk music, soul, tipo Tim Maia, Earth, Wind and Fire, Tower of Power, Jamiroquai. A gente tocava muito isso. E a gente tocou muito no Rio nessa época, era muito show. O nome da banda era Palácio Moderno, também mais uma aí inédita, né? E o disco se chama Se Envolva. Também tem 11 faixas, todas inéditas, todas autorais, nessa onda. Depois eu me encantei absurdamente com a música do Clube da Esquina, com a galera do... encontrei os caras num evento lá da escola, que lá a gente fazia uns eventos muito maneiros, que eram os tributos, e que a gente definia um tema, todo mundo escolhia as músicas, cada um escolhia uma, a gente produzia o show e a gente cantava. Num desses foi do Clube da Esquina, que eu já estava muito fissurado, e ainda fiquei mais ainda, eu conheci mais músicas e comecei a compor coisas nessa onda. Eu acho que o Clube da Esquina acabou de ganhar um prêmio como o disco mais importante da história da música brasileira. De ontem. Alguma coisa assim, não foi? Foram os 10, selecionaram, né, os 10 mais importantes da história da música, e o Clube da Esquina ficou em primeiro. Né? Gente, mas eles são maravilhosos, né? Aqueles mineiros são incríveis. São demais. E eu acho que parece que está rolando um frisson dos tempos para cá. Parece que essa descoberta é um inconsciente coletivo, né? Todo mundo voltou a mexer nisso, porque muita gente já conhecia. E eu estou descobrindo muita gente que já era fã, já lá na época. Mas, assim, para mim, assim, que comecei a redescobrir esse som lá em 2014, 15, começou a
ter muita... Você começa a ouvir eco, pessoas falando, às vezes você já assistiu meu show, que é 90% disso, né? Sim, Clube da eu Esquina. conheci o Clube da Esquina, esses mineiros aí, os baianos, tudo na minha juventude, né? E quando eu te É, conheci, você estava fazendo já esse trabalho, né? isso, Tocando em Lumiar, né? Em São Pedro, isso, aqui mesmo, né? Beto isso, Guedes, e as suas isso. composições também com essa semelhança, né? Eu me Que apaixonei, porque eu adoro. pô, pra quem gosta já, né, um prato cheio, né? E Aham. esse disco aqui foi o disco que eu fiz totalmente inspirado nessa onda. Eu comecei a compor músicas, naturalmente eu começo a ficar muito apaixonado numa coisa, quando eu começo a compor, começa a sair com aquela cara. E eu Uhum. percebi que eu tinha um disco que eu tinha que ser outro nome, não podia ser outro progressivo, porque não era necessariamente progressivo, apesar de ter muitas semelhanças, assim, em alguns casos. Os próprios, a própria galera dos mineiros mesmo, o Flávio Venturini, então, ele tinha uma banda de rock progressivo que chamava O Terço, 14 bis mesmo, já é bem pra essa onda, então acabou que ficou bem próximo ali de onde eu já estava, mas mais pra MPB, né? E aí eu separei e a gente chamou esse projeto de Alumia. E saiu esse disco aqui com várias músicas em parceria com meu primo, o Betinho, Roberto Montechiari, com meu irmão, Vitor Montechiari. E saí fazendo muita música, então saíram 13. Em 2016 eu lancei esse álbum. E depois ainda. E depois, por exemplo, você me encontrou em Lumiar, eu fui morar em Lumiar um tempo. Muito nessa. Mais uma fase dessa de repensar a vida. Né? Eu acho Uhum. que ali, naquele período, eu estava trabalhando muito já na escola, né? E trabalhando muito como administrador, né? De repente, se você não ficar ligado, você vai sendo levado, né? E de Sim. repente você fala assim, pô, bicho, caraca, não tenho tempo pra compor, não tenho tempo pra produzir, tô cheio de música, não consigo produzir porque trabalho, é gestão de escola e de não sei o que lá, e evento. E aí chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso dar uma pausa nisso, pelo menos uma pausa pra eu refletir um pouco e tal. E aí eu fui, é, é, o outro sócio assumiu a direção e eu fui para Lumiar, fomos morar em Lumiar. E tinha acabado de casar e Rafinha topou e a gente foi morar em Lumiar. Também a gente estava viajando muito para lá, cara, já tinha alugado uma casa, tinha uma energia de lá incrível e falando, pô, vamos morar lá e eu consigo vir toda semana e voltar, né? Então eu fiz esse esquema por 4 anos. A gente ficou morando lá e lá foi um desenfreado, né? Comecei a compor muito, 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 porque aí, além de eu estar mais focado e ter mais tempo, era um lugar muito inspirador, né? E tem uma energia, eu fazia show lá, porque lá também tem um movimento cultural muito forte, né? Lá tem muitos artistas, e rapidinho eu já estava fazendo show, tocando lá, e muito isso, né? De você tá num lugar e tá tocando as coisas, as pessoas querem ouvir as coisas que você... Eu volto naquele lance lá. Eu falei, cara, eu não quero mais tocar a música que eu não quero. Ou assim, não que eu não queira, mas eu vou diminuir, eu vou tentar focar mais, tentar achar as pessoas que se identificam com a música que eu quero tocar, porque aí vai ser perfeito, né? Porque aí... Então eu falei, não, vou tocar só isso e vou acreditar, e vou nessa linha. É, porque, né, se você olhar assim, se eu fosse atrás do que tá na moda, eu não ia tocar nada disso, né? Então eu falei, Faz isso cara, desde não, faz sempre, isso não. desde sempre, eu sempre fiz, pô, os estilos de música que eu faço, eles são o que sintonizam comigo, são a minha verdade, a minha expressão. E eu, por mais que eu não seja, que eu não esteja, enfim, que eu tenha um público menor, eu vou descobrir onde eles estão e vou estar com eles, porque é ali que eu quero estar. Ali, volta àquela história que você falou, né? Eu quero ser feliz. Eu não estou preocupado em ter, eu quero fazer a parada que eu curto. E com certeza você vai achar pessoas que se identificam com isso. Você só precisa procurar, né? Esse que é o processo. E aí dentro desses montes de música, mais de 200 músicas para lançar, música pra caramba, não consegui nem tirar metade. Eu Você fiz esse pode dar projeto. se você puder dar uma panorâmica no teu Hum, site, só hum. assim para as pessoas terem uma ideia do que você produz. Ah, Se tá. você puder ir para home e mostrar alguma coisa, seria Tá. legal. Tá, então esse aqui é o último dos projetos, que foi o Improvise Action, que foi um projeto de piano solo
de improvisações. Eu ficava tocando, botava para gravar e depois eu separei e fiz esse álbum que lancei em 2019. O site, então, ele... eu botei músico, produtor, compositor, arranjador, aprendiz e professor. Aqui... Aprendiz nós sempre somos, né? O tempo inteiro, até pois morrer. Pois é, o tempo inteiro. Não, e, pô, eu sou viciado em aprender, cara. Eu tô fazendo agora, tô estudando, ensaio de um curso entre outros, eu adoro. Aqui, então, tem os projetos que eu separei, eu chamei de projetos para poder, né, rotular as coisas que eu faço, que são minhas, e que eu compus e arranjei, ou, né, participei diretamente de todo o processo de produção. As composições eu separei, vou botar aqui em cima, as composições, as músicas estão separadas em projetos e composições. As composições são músicas, né, que eu ainda não produzi. Por que eu botei em composição? Porque são músicas que eu não produzi ainda, com gravação em estúdio, com arranjo, às vezes é só a versão violão e voz, ou às vezes até são versões feitas todas em casa, com simulador de bateria, simulador de baixo, com, né, samples. E eu coloquei, e aqui tem mais de 50 vídeos, cada vídeo. E eu aproveitei, nesse período, eu comecei a me deparar com outra paixão, né? Com essas viagens eu comecei a tirar foto, né? Tirar foto, daqui a pouco eu comprei uma câmera que fiquei viciado. E aí estão aqui minhas fotografias, algumas, eu ainda não botei todas não, mas às vezes a gente viajava, né? E aí eu começava, pra mim é um prazer enorme tirar foto, né? E aí eu ficava tirando foto, e depois eu separava algumas e eu achava que eram bonitas. E aí eu comecei aí eu coloquei também no site, eu achei interessante compartilhar isso, já botei em estoque de venda de fotografia também, já até. Bom, e aí nessa parte, quando eu estava lá para fazer as composições, eu percebi que eu tinha um outro barato, né? Que era o seguinte, pô, eu não vou filmar só tocando e mostrando a música, por que eu não vou num lugar bonito que tem aqui? E aí eu saía com o Rafinha, nós saímos, pegava o carro e a gente falava, vamos entrar numa estrada aqui qualquer, de chão aqui, vamos ver onde vai sair. Aí a gente chegava num lugar bonito, uma vez a gente chegou num lugar que chama Vargem Alta, que é um lugar onde eles plantam flores, e fica ali perto de Lumiar. E, cara, aí a gente fazia um vídeo, deixa eu lembrar que música eu vou tocar essa música aqui. Aí a gente filmava, gravava e fazia clipes, então ali a gente começou a brincar com o lance de clipes. Então, e as composições, elas têm algumas de eu tocando em estúdio só, fixo, mas aqui é um lugar para mostrar minhas composições em versões mais simples, até para pessoas que quiserem regravar, quiserem, né, produzir, tem muita música aqui. A Rafinha trabalha com música também, Rafael? Não diretamente, ela acaba que eu trago ela gravou no Alumni, ela gravou backing, ela canta muito bem, mas ela é farmacêutica. Ela se formou em farmácia e tem uma farmacinha aqui. Mas ela adora, também filma, várias filmagens dessas coisas que foi ela que fez. Então ela também acaba que se envolve, ela gosta demais. E também, então deixa eu ver, eu falei das músicas, das composições, dos vídeos. E aí eu comecei a filmar para fazer essas coisas e comecei a aprender, ver tutorial de vídeo e aprender vídeos. Por exemplo, vídeo de stop motion, igual esse aqui, que é você pegar massinha. Você tira uma foto, aí você vai mexendo, vai moldando a massinha, vai tirando fotos e depois você coloca em sequência no programa de vídeo. Faz o mesmo. Aí você gera um vídeo, né? Uma animaçãozinha. Esse aqui é um que eu fiz nesses experimentos. Então, esses aqui são os vídeos, esse é outro projeto, só que é de música eletrônica, que eu ainda não lancei, não produzi para valer, mas está semi-produzido e quem quiser também conhecer. E, além disso, alguns contos também, que eu comecei a escrever também, e, enfim, botei alguns dos contos, tem muitos outros, mas eu coloquei algumas coisas, inclusive esse conto Apunhalado eu consegui ficar em terceiro lugar num concurso de conto da Petros, e foi até muito estimulante, esses concursos são bons para mostrar que a gente está fazendo uma coisa legal, né? Claro, e você tem intenção de publicar? Então, esse conto foi publicado no livro, nesse livro de contos da Petros, né? Ele foi publicado. Todos os contos, os 10 primeiros colocados foram publicados. Mas fora isso eu ainda não pensei ainda nessa direção não, porque
até parei de escrever, já tem muito tempo que eu não escrevo nada. Mas, e aqui são as produções de outros artistas que eu também produzo, né? Tem a Beth Sampaio, Wagner Monteiro, a Beatriz Orfalhada, Cláudia Paranhos, que são projetos lá da Rio Música que eu produzi vários cantores cantando músicas minhas, esse primeiro e esse segundo disco, o Rubens, a Soraya e a Solívia. Essas são as coisas. Beleza. Muito bom. Muito trabalho, né? Muita coisa feita, muita coisa fazendo e por fazer ainda, né? O céu exatamente. mesmo de verdade, né? Eu acho que é isso, né? Então, assim, você mostrou assim, várias facetas, várias coisas que o artista pode fazer, o artista que escolhe música, né? A área específica de música, né? Você falou um pouco da sua formação, né? Do trabalho que você faz, assim, e essa formação acadêmica, Rafael, é muito importante, porque a gente sabe que tem pessoas com talento, mas tem pessoas que não querem ou não podem também representa assim, uma grande fatia da população, né, que tem talento, né? Às vezes a pessoa deseja, mas não tem tempo, né, de trabalhar, de estudar, porque precisa trabalhar, assim como você teve a sorte de encontrar uma escola logo para lecionar, porque quando você foi para o Rio, você foi trabalhar num local assim que exigia que você ficasse no horário comercial. Eu conheço pessoas que passaram para por exemplo, uma escola de belas artes e não puderam continuar porque precisavam trabalhar durante o dia. O que se diz para essas pessoas que têm talento, têm desejo, mas não podem ou não querem fazer uma formação, enfim, com o talento só a pessoa dá conta de chegar a algum lugar legal? Olha, falando especificamente de arte, e principalmente vamos falar mais de música, né? Eu acho que sim, eu acho que é possível. Inclusive a gente conhece, se você olhar a maioria dos artistas, eles, assim, a maioria dos artistas é difícil falar, mas a maioria dos artistas mais conhecidos, assim, mais famosos, eles não têm formação acadêmica. E eu acredito que o que eles precisam, o que eu acho que é interessante a formação acadêmica é para formar profissionais. Então, ou profissionais, ou pesquisadores, né? Enfim, professores. Caso a pessoa queira atuar como profissional, ele não que seja só esse caminho, mas esse é o caminho mais garantido, vamos dizer assim, porque o fato de você estudar numa academia, você, teoricamente, a princípio, né, você está se estudando numa coisa que foi pensada, foi organizada didaticamente, foi organizada, são pessoas que já chegaram lá e já sabem como chegar, então eles vão te dar atalhos. E aquilo está organizado, de certa forma, para você atingir um objetivo especificado na hora que você escolhe, né, que curso que você quer fazer. Então, por exemplo, na faculdade de música você tinha várias opções. Eu me formei em prática de música popular brasileira, no viés de prática, né, de performance, de tocar. Mas fiz matérias também da outra que era arranjo, mas tinha lá composição, tinha instrumento, né, piano, violino, violão, composição, tinha de regência, né, que são os maestros, e tinha licenciatura também de música. Enfim, acaba que quando você opta por uma academia, a chance de você conseguir obter uma informação de qualidade, organizada, e você se tornar um profissional é melhor. São melhores as chances. E o que esses artistas que não, por exemplo, não foram, não quiseram, não puderam ir, eles continuam se expressando. Eles continuam se expressando, porque o cara se expressa até com um acorde. Se ele fizer um acorde, ele consegue fazer uma música. Agora, o que ele vai fazer para transformar aquilo, por exemplo, num produto, ou para amplificar aquilo? Ele vai precisar de se conectar com pessoas, e ele vai precisar muito, mais ainda, assim, também, se ele quiser ter uma probabilidade de acerto, de profissionais. Esses profissionais, eles vêm de academia, geralmente, né? E aí também não é nada garantido de ser de academia. Pode ser que o cara na noite, tocando, ele vai ter também uma segurança, uma experiência
Mas é isso, com o aprendizado empírico, ele não é, ele não foi pensado, né? Ele foi, então, provavelmente ele vai ser bom numa parada, no outro ele não vai entender muito bem. O fato dele não ter aprendido as ferramentas todas teóricas e técnicas, ele vai sentir falta de apoio em algumas coisas, mas vai seguir. E aí, se ele souber se conectar com as pessoas que têm os pontos fracos dele, também vai conseguir produzir, e vai produzir numa boa, né? Pelo que você está falando, a pessoa que tem uma formação acadêmica, como você, tem mais autonomia, mais segurança, até por não Isso. depender de outros profissionais que tiveram até essa formação, não é isso? Uhum. Então, se você, por exemplo, vai fazer um arranjo, você está tecnicamente atendendo a um artista. Mas ali tem expressão artística o tempo inteiro, porque é uma criação, né? Você está criando uma maneira de como os violinos vão tocar, como as violas vão tocar, como o trompete, para escrever. E aí o conhecimento técnico te dá base para você mesmo fazer o arranjo, você mesmo escrever e você já, enfim, já agilizar o processo todo, né? E não só para me atender, porque às vezes tem músicos que também eles não têm produção própria, eles atendem a outros artistas. E tem artistas que não sabem se produzir, então são coisas que se conectam. Eu, de certa forma, tenho os dois, porque além de criar as minhas coisas, eu aprendi a me produzir, e acaba que eu produzo outras pessoas também, por conta desse conhecimento técnico, que também não é a única maneira, tá? Mas que é uma maneira que eu acho que é a mais, assim, foi pensada para isso, então você vai conseguir ter mais probabilidade de ter esse conhecimento, né? Então, além de te dar mais autonomia, ainda amplia o teu leque, né? Profissional, né? Isso aí. Exatamente. É, Rafael, então assim, a gente está saindo de uma pandemia agora, muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. Eu queria que você falasse dessa sua experiência, porque a pandemia trouxe novos hábitos, inclusive profissionais, não é? A gente não pôde mais trabalhar de forma presencial, todo mundo precisou se adaptar, né? Sem falar da questão é, dramática, né, catastrófica, né, de tantas perdas que nós tivemos, assim, né, de alguma forma a gente perdeu alguém conhecido, um parente, amigo, enfim, mas todo mundo foi impactado de alguma forma pela pandemia. Queria que você falasse assim na sua questão profissional, como é que você lidou com isso? Que transformações você fez na sua vida por conta da pandemia? E elas Nada. eram para ficar ou não? Ou você, como é que é o seu novo normal, né? E você Não, mudou não. alguma coisa? Como é que tá para você agora? Exatamente, como eu tinha uma escola de música, né? Então, uma escola de música era o contato, pessoas. Então, quando chegou a pandemia e eu vi que já, por algum motivo, falei, cara, falei, não, vai ser um mês, sei lá, uma semana de lockdown, um mês. Falei, isso não vai durar um mês, não. Eu já falei, eu tive também alguns alunos que eram médicos, que até já mais formados, assim, que bem antes, já uma semana antes de parar tudo, eles já tinham reunido comigo e falado, você tem que pensar uma saída e monta um grupo aí com uma galera que faz parte da escola, que curte, né? Para poder vocês pensarem alguma coisa, porque vai fechar. E eu passei uma semana montando um processo de aula online, né? Eles me deram dicas de softwares e de coisas, e eu falei, cara, eu já estava organizando um plano que provavelmente viria depois, mais para frente. Eu estava bem a passos bem lentos, mas já estava meio que pensando coisas. Eu estava utilizando alguns artifícios, por exemplo, quando eu dava aula e o aluno não podia vir na aula, normalmente ele perdia a aula. Então eu estava falando, não, você me avisa que eu dou a aula, filmo e te mando, e você assiste quando você puder. Então ali já estava começando a experimentar como que eu vou fazer isso, como é que eu vou gravar, meu computador já estava formatando as coisas. E aí veio isso e na hora eu já falei, cara, preciso botar em ação esse plano. Eu lembro que na Antecipou primeira... tudo, né? Antecipou tudo. Antecipou alguma coisa que talvez fosse acontecer para todos daqui a uns 3 ou 4 anos, É, né? eu não tenho dúvida que ia acontecer, só que não ia ser naquela hora, né? E aconteceu, né? Você vê que a gente tem uma capacidade enorme de se adaptar, ou pelo menos quem tem a capacidade
maior de se adaptar, consegue se virar melhor, né? Eu, de certa forma, consegui... E não é uma coisa certa, você fala assim, pensei assim, fiz assim, deu certo. Não. Eu pensei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou manter a escola e vou fazer uma mudança toda para ela virtual. E vou entregar o prédio, vou entregar as coisas, vou, né, conversar com os professores, com os funcionários já, porque não vai dar para voltar. E eu não tinha condição, o custo era muito alto, eu não podia segurar, correr um risco de 3 meses, ficar 3 meses parado, sem receita e com custo. O custo era muito alto, eu não ia ter condição. Então eu falei, cara, vou fechar e eu vou manter. E eu mantive, como a gente vendia cursos assim, era um semestre inteiro, a gente vendia pacotes, eu mantive, os professores continuaram dando aula online, deu treinamento para os professores todos, um por um, reuni um por um, online já para eles se acostumarem com o Zoom, com as plataformas. Fiz uma organização toda de aula no Trello, que é um programa, que é um software que faz gestão de projeto. Eu programei tudo, expliquei a todo mundo e falei, cara, vocês vão dando aula, a gente vai ver até onde vai. Até julho tá coberto, depois disso eu não sei. Mas eu já falei, cara, isso não vai voltar, e eu já estava me organizando o que eu ia fazer. E aí eu comecei também, eu já tinha meus alunos, né, continuei também dando aula online, e eu já estava começando a produzir esses artistas que eram alunos da escola também, que a gente estava no processo de, vamos produzir um negócio mais bem produzido e tal. E eu fui me adaptando até o ponto que eu falei, cara, é isso, não quero sair mais disso não. Isso é muito bom, eu tô aqui em casa, eu otimizo meu tempo, eu otimizo o tempo da pessoa, a pessoa fica de bom humor, e diminui a quantidade de faltas, porque a pessoa só sair, chegar, sentar e ter a aula. E aí muitos amigos me comentavam de, pô, cara, tô com dificuldade de dar aula, não consegui, enfim. E eu acho que é muito por conta disso. Se você continuar a dar aula do jeito que você dava aula presencial, você vai ter dificuldade. Você tem que falar o seguinte, não é a mesma aula. E ela tem desvantagem, mas ela tem muitas vantagens. Então o que eu tenho que focar? Eu tenho que focar nas potencialidades, nas vantagens da aula. O que eu vou ganhar com isso? Pô, então eu preciso ter os PDFs, eu preciso compartilhar minha tela, eu preciso fazer isso, eu vou ensinar. Teve banda que eu estava produzindo, que quando eu fui ao Rio, quando começou a abrir as primeiras vezes, eu fui ao Rio para instalar placa de som para eles, ensinei eles a mexerem nas coisas de gravação para eles gravarem em casa. Então teve um monte de alunos que eu ensinava a filmar para a gente fazer clipes, enfim. Foi uma adaptação de todo mundo, né? Mas para mim, eu acho que ali chegou julho, eu já avisei os professores, pode ficar com os alunos para vocês. Eu vou ficar aqui agora, estou com meus alunos, isso para mim já está ótimo, meu custo despencou, minha receita tá legal, eu consigo me manter e estou em casa. Os únicos investimentos que eu tenho que fazer agora não é mais em reforma de casa, falta de água, não, agora é só equipamento. O computador está funcionando, a internet boa, monitores, fone, e foi assim, e tem dado muito certo, e tem sido o meu trabalho nesse aspecto de aula, né? Agora, de shows... Pois é, o que eu ia te perguntar, e os shows? Agora... Então, show, já há muito tempo que não era meu foco. Show eu sempre, de uns anos pra cá, depois que eu decidi isso, que eu falei, cara, não vou ficar fazendo mais show, tocando muito, vou deixar só show do que eu gosto. Quando eu cheguei nesse ponto, diminuir a demanda de shows, né? E isso só dá para se fazer se você tiver, naturalmente, uma outra fonte de renda. Você não está dependendo daquilo. Aí você fala, não dependo mais financiamento de shows. Então eu vou tocar só o que eu gosto de tocar. E foi o que eu comecei a iluminar, tocar nos barzinhos, e enfim, tocar esse repertório que começou a dar super certo. Mas que eu já, no último ano, eu estava trabalhando muito, eu já não estava fazendo show. Então quando veio a pandemia, eu estava já parado, então para mim não foi muito, eu não tive perda no que diz respeito à renda ou qualquer coisa por conta de show, porque já era uma coisa que eu não estava fazendo, entendeu? E agora, o que eu fazia era isso, né? Agora tô a fim de fazer um show. Isso não acontecia, então fiz até uma livezinha num período, mas agora aos pouquinhos estamos voltando. Né?
Rolaram É. muitas lives assim de artistas, né? Com relação a show, né? Só para dar um exemplo, nós ficamos aqui em casa, eu e Jorge, com o ingresso do show do Zé Ramalho guardado durante exatos 2 anos. Caramba! Aconteceu agora, exatamente 2 anos depois, dia 16 de maio, não de março, Aham, sei lá, foi agora. aham. Então, assim, muito tempo, né? E ele está com Muito uma tempo. agenda corrida porque esse tempo inteiro não É, pôde fazer vai ter nada, que. né? Mas foi É. ótimo. Mas eu queria saber quando é que você volta aos palcos, meu bem. Ah, não, eu tô doido. Eu já voltei assim, meio que. Eu fiz um show em São Pedro da Serra lá com o André, com o baixista que tocava, ele me chamou um dia pra fazer um show, agora é no início do ano, mas ainda sem tempo pra poder treinar. Aí quando você volta a tocar, pô, você vê, eu não fazia mais esse show que eu fazia já há uns 3 anos. E aí acontece isso, pô, esse show já não é mais a minha verdade, 100%, né? Tem, pô, sei lá, 50% ainda são as músicas, mas outros 50% eu já mudaria. Eu já, Sim, pô, ouvi outras músicas, já tem outras músicas novas, inclusive hoje tá saindo uma música nova, entrou no Spotify hoje, dia 10, é. uma música nova da Lumila no Spotify que chama Tudo é Bem. Uhum. Então eu quero começar a tocar algumas músicas novas e tal. E aí pintaram uns shows aqui na região. Teve esse show e tiveram mais uns dois que eu fiz com o Guilherme Tchaca. A gente fez um show de rock and roll, de rock nacional. Mas aí voltou a me dar essa vontade de fazer aquele show, né? Que é um show que eu gosto muito de tocar essas músicas do Beto, do Lô. E, e aí a gente vai fazer provavelmente agora, em julho, né? A gente tá já começando a marcar os ensaios. O repertório já está pronto, já está tudo escritinho. Ai, Eu que... estou despachando para os músicos. Agora tocando com a galera aqui de Cordeiro. Eu sempre gosto de trabalhar com um monte de músicos diferentes para trocar experiência, para, né, enfim, para enriquecer as possibilidades. Quando eu tinha aquele projeto lá, eu tocava com uma banda, com a galera de Lumiar, eu morava lá, eu tocava com o André e com o Alex lá, e às vezes convidava outros guitarristas. Quando eu vinha pro Cordeiro, eu tocava com a galera daqui, quando eu ia pro Rio, eu tocava com a galera de lá, o mesmo show, né? Cordeiro Mas tem muita gente boa, não é? Cordeiro tem muito, Cordeiro é muito músico, se a gente não tem muita noção, a gente tem essa sensação, né, mas a gente não tem uma noção precisa, assim, porque nunca houve assim, pô, um lugar, uma centralização de dados, né, para saber, assim, quem Um são, cadastro, né? Por quem que eles exemplo, a produzem. prefeitura tem cadastro de artistas, né? De artistas, de artesãos, mas eu não sei se tem de músicos. Né? A gente sabe que é De muita repente tem, mas gente, mas... eu não tenho acesso a isso. Mas acaba que você conhece, vai chamando a galera, mas. Uhum. E tem muita gente nova agora, uma galera nova tocando pra caramba. Muita gente também que se decide, tem muito músico profissional em Cordeiro também, né? Que se decidiu e falou, cara, vou viver isso, e acaba que sai tocando e vivendo. Muita gente corajosa, né? Que decide ir atrás do sonho, né? Isso não é uma coisa, né? Você deve ter, enfim, você entrevistou o Cássio também, que é outro artista também que decidiu encarar isso. E eu vivenciei muito isso quando eu tive a escola, que a gente teve uma escola aqui em Cordeiro também, por 5 anos. Então ali foi um momento que a gente teve mais contato com a galera de Cordeiro, com os artistas, a gente fazia muito show, fazia muito evento com os alunos e com as bandas, enfim. Depois eu voltei um pouco pro Rio, fiquei um pouco mais isolado, mas agora, voltando de novo, a gente deve fazer, com certeza a gente vai fazer show aí Que bom. para julho, para frente. Aham, muito bom. Rafael, a gente assim extrapolou o nosso tempo. Eu acho que eu vou fazer parte um e parte 2 sem problemas. Depois eu Tá quero ótimo. assim combinar até algumas coisas com você para inserir, tá bom? Depois a Uhum. gente combina no Tá, WhatsApp, tá bom? E eu queria tá que bom. você assim, que mensagem você teria para os jovens que você foi, né? Temos vários Uhum. jovens aqui talentosos, né? Para esses jovens que têm talento, né? E o que fazer com esse talento, sofrem uma pressão familiar Uhum. no sentido de procurar alguma coisa mais rentável para as suas vidas, alguma Uhum. coisa mais segura, né?
Que recado que você tem para esse jovem que está indeciso e para o que está assim começando a sua carreira, né? Mas também meio Uhum. perdido por onde eu começo, o que eu faço? O que você tem Uhum. a dizer para essa galerinha? Pô, eu vou sempre dizer que é o que era a nossa filosofia lá na escola, na Rio Música, porque esses que eu vivi, isso passou a ser uma filosofia da nossa escola, que era isso, cara. Priorize sua vida, priorize o que você gosta de fazer. Pra você não se arrepender, você fala o seguinte, cara, vou fazer o agora, vou fazer o que eu gosto e vou me preocupar com o que está acontecendo no momento. Vou me preocupar com cada momento que eu estou vivendo, com cada dia. Porque, pô, se você pegar um trabalho, cara, que você não curte, né? Você tá rifando hora de sua vida e isso não vai voltar. Dinheiro você vai conseguir, cara. Você vai dar um jeito e mais. E é aquilo que você falou, quando você gosta de fazer uma coisa, pode, mas tem que ter dedicação também. Não é assim, eu gosto e vou esperar alguém me chamar para tocar aqui, né, cara? Tá afim de fazer? Decidiu? Vai estudar. Vai pegar seu instrumento, fica em cima. Porra, hoje em dia é muito melhor. Hoje em dia você faz curso da Berkeley, que é uma faculdade mais famosa do mundo. Você faz em casa. Na minha época não tinha. Se eu quisesse, eu tinha que ir lá para os Estados Unidos estudar. Agora não, você faz cursos, você pode produzir, lançar, fazer tudo em casa. Você consegue gravar tudo em casa, microfone, teclado, você consegue produzir e já vender, né? Você sai de uma ponta a outra, da criação à venda, todo em casa. Então, quer dizer, você vê, eu estou anunciando aí no Spotify. Eu posso produzir tudo aqui, gravar, mixar, lançar, vender, tudo em casa. Então, eu acho que mais do que nunca, esse lance de segurança, de estabilidade, isso você não tem. Isso de certa forma, é uma ilusão. Você tem os grandes profissionais de qualquer área que vão ter sua estabilidade. E você tem aqueles que estão ali no meio na estabilidade. Qualquer profissional liberal, ele vai vivenciar esses altos e baixos, né? Se você falar, eu quero ver uma estabilidade, faz um concurso, mas tenta fazer na área que você gosta. Se você fala, não, cara, eu gosto de empreender, vai empreender na área que você gosta, porque você vai fazer bem feito, você vai confundir lazer com trabalho. Então, por exemplo, eu chego minha segunda-feira e eu falo assim, caramba, tenho que fazer um arranjo. Ai, que delícia, tem que fazer um arranjo. Segundou, que coisa boa. Segundou, exatamente. Pra mim não tem sextou, não tem nada disso. Pra mim todo dia é... Assim, você fica cansado, naturalmente, você quer descansar, tem hora. Mas eu lembro que o papai falava assim, pô, Rafael, você trabalha a semana inteira com música no Rio, chega aqui, você vai encontrar com seu amigo pra ensaiar. Eu falei, pai, eu já não sei o que é trabalho, o que é lazer, mas é tudo barato, sabe? É uma cachaça, pai. Então, uma cachaça. Então é isso que eu falo pra quem quer, não vai na onda, acredita, faz o que você gosta, mas se dedica. Se dedica o máximo que você puder. Fala assim, cara, é isso que você vai fazer? Então faz bem feito, porque você vai conseguir, vai ter mercado, vai ter trabalho, as pessoas não vivem sem música, as pessoas não vivem sem arte. Por mais que queiram dizer o contrário, não vivem. Esses caras que estão dizendo daqui a pouco vão sumir e a música vai continuar. Você vê aí, quem conhece o presidente, não, o rei, sei lá, não sei naquela época, o imperador, ou até quem que era o governante da época de Johann Sebastian Bach, os reis, né, naquela. Sim. Talvez se você estudar, você vai fazer, mas de cabeça, Bach todo mundo conhece, Beethoven todo mundo conhece. Quem conhece o ministro lá, sabe, não desmerecendo, mas pelo contrário, só falando que é o contrário do que estão falando, né? A arte é muito mais poderosa. A arte, todo mundo necessita. E se você luta contra, uma hora você não vai... Você vai se encontrar... Eu dando um depoimento de situações reais, né? Que eu vivi muito na escola. E hoje a galera que eu produzo, 90% tem esse perfil. Pessoas que são artistas, que sempre foram artistas e que, por conta da vida, foram trabalhar, foram fazer outras coisas, enfim, e chegaram no momento que falaram, cara, eu tenho que viver disso. Geralmente quando aposenta, né?
já é alguma coisa, né? Pô, me aposentei e vou correr atrás de fazer o que eu sempre sonhei. E acaba que fazem muito bem, fica lindo e eles ficam felizes, é incrível. Agora, por que esperar, né? Não, vai agora e vai vivendo, porque aí você vai... Porque no final das contas é aquilo que eu te falei, o tempo você não compra mais. Você pode chegar lá e você falar assim, caramba, eu tô com cheio de dinheiro na conta, tal, eu tô estabilizado, posso me aposentar e agora focar só em música. Mas aí você já... Primeiro, se você tiver chegado vivo lá, né? Porque é uma aposta, né? Porque você fala assim, não, vou esperar me aposentar para viver a parada. Isso, Tá cada vez mais difícil se aposentar numa idade legal, né? Exatamente. Mas eu acho que tem que isso aí, tem que correr atrás enquanto é jovem, né? Enquanto tem tantas coisas para fazer. Ótima a sua palavra, seu depoimento, passa a verdade, porque você fez isso, né? Então acho legal você chegar nessa altura da sua vida, né? Que ainda é muito jovem, e dar esse recado para a galerinha mais nova, né? Legal. E a gente está afinado nisso, Rafael. Olha, foi um prazer enorme mesmo ter tido você aqui. Muito obrigada, né? Foi ótimo. E depois a gente vai conversar para inserir coisas suas aqui, né? Para as pessoas terem acesso, né? Tipo, o endereço do teu site, seu Instagram e tal. Depois você me passa que eu vou colocar na edição. Tá ótimo. Tá bom? Combinado. Beijo. Eu te agradeço. Parabéns pelo programa. Eu vi alguns episódios que você mandou ali. Tá muito bom, tá muito interessante. E a gente tem que falar sobre isso também, né? Fazer as pessoas pensarem mais, refletir. Isso é uma ajuda muito grande que você faz para a sociedade, né? Às vezes uma pessoa ouve uma conversa assim, pô, muda, fala assim, cara, pô, é isso. Então, se ele conseguiu, eu consigo também. E você salva uma vida, né? Pô, é incrível como é que isso é importante. Dá um beijo na Rafinha, na Neném também. Qual o nome da Neném? Maria Flor. Maria Flor, Maria Flor. Isso aí. Tá, um beijinho, então. Fica florzinha. Com Deus. Tá bom, beijo, Nil. Sucesso pra você e felicidade, tá? Obrigado. Tchau, tchau.